O feudalismo, que ocorreu dentro da Idade Média. O feudalismo é conhecido como o tempo das trevas, o tempo das sombras, porque muito das coisas que existiam na Idade Antiga, como a poesia, o teatro, a cidade, a movimentação do comércio, a ciência, a filosofia, acabaram praticamente tudo, né? As regras, é um período que as regras foram ditadas pelo extremismo religioso da Igreja Católica. E durou 1000 anos. A Idade Média ocorreu após a queda do Império Romano do Ocidente. E o Império Romano tinha outra sede lá no Oriente, com sede em Constantinopla, Istambul, que caiu em 1453. Então, da primeira queda do Império Romano, no século V, até a segunda queda do Império Romano do Oriente, no século XV, durou-se 1000 anos. E nesses 1000 anos predominou um sistema político-econômico, ou melhor, o sistema econômico chamado de feudalismo. E esse período de 1000 anos é conhecido como Idade Média. Com a divisão do Império Carolíngio, em 843, houve um enfraquecimento do poder do rei. O rei enfraquecido começou as invasões. Os vikings, árabes e húngaros invadiram a Europa no século 9 e 10. Os reis enfraquecidos, por causa dessas invasões, pediu ajuda militar para os nobres, né? Como, segundo os norte-americanos, não existe almoço grátis, teve que dar algo em troca para esses nobres. Em troca, doaram a eles um feudo, que numa tradução mais simples, é um grande pedaço de terra, ou seja, um latifúndio, certo? E aí eles faziam um juramento de fidelidade. Aquele que doava um feudo, um pedaço de terra, era chamado de suzerano ou senhor. Aquele que recebia o pedaço de terra era chamado de vassalo. E aí existia uma espécie de liturgia que eles faziam, que é chamado de juramento de fidelidade. Na hora que eles faziam essa espécie de liturgia para passar o título, né, da terra, desse feudo, para uma outra pessoa. As principais características do feudalismo são as relações baseadas nas dependências de fidelidade, o poder político descentralizado, não tinha um rei como poder central, o poder estava nas mãos dos senhores, ou suzerano. Predomínio do cristianismo, porque era uma religião praticamente obrigatória. O sujeito era obrigado a aceitar a religião cristã católica como a sua religião oficial. E o predomínio da produção econômica era voltada para a subsistência. A gente observa aqui que não visa o lucro, visa a subsistência. Então o sistema capitalista ainda não está interagindo aqui. Observação. O que tinha dentro do feudo? Dentro dessa grande área de terra, desse latifúndio, existia um castelo, como regra, campos para poder cultivar, pasto para os animais, o moinho de vento, que era um moinho, movido pelo vento para poder triturar os cereais, uma aldeia para fins de moradia e, é claro, uma igreja, já que a religião era predominantemente católica. A sociedade era estamental, ou seja, o que é uma sociedade estamental? O nobre jamais viraria um trabalhador. E aí o trabalhador jamais viraria um nobre. Era uma sociedade que as pessoas, os trabalhadores, não conseguiam virar nobres. Se ele nascesse trabalhador, ele morria trabalhador. E os descendentes dos nobres continuavam nobres. Então era uma sociedade estamental, era uma sociedade que a classe social era estagnada. O sujeito não conseguia passar de uma classe social para outra. Então a sociedade estamental tinha dentro dessa sociedade estamental o clero, a nobreza e os trabalhadores. O que era o clero?
O clero era formado pelo Papa, pelos cardeais, que são títulos da Igreja Católica, pelos cardeais, pelos monges e padres. A Igreja Católica era a instituição mais rica da sociedade. Ela possuía 1/3 das terras da Europa. Numa época que o que tinha de mais precioso era a terra era a fonte maior de toda a riqueza, a Igreja Católica possuía 1/3 das terras da Europa. Era a instituição mais rica que existia. Ela obrigava as pessoas a fazer voto de pobreza, mas ela era riquíssima. A nobreza, quem eram os nobres? Reis, os reis também faziam parte da nobreza. Os duques, aqui são títulos também. Duques, marqueses, condes, viscondes e barões. Eles ofereciam a proteção e eram sustentados pelos desarmados. A nobreza fazia um papel de exército, de proteção para o clero, principalmente para evitar as invasões. E tinha, é claro, coitados, os trabalhadores, que não eram escravos, mas estavam presos à terra, não podiam sair da terra. Por que eles não eram escravos? Não eram escravos porque qual a diferença aqui do trabalhador para o escravo? A diferença é que o escravo ele é propriedade do senhor. O senhor tem poder de vida ou morte sobre o escravo. E nesse caso aqui não tinha. Mas era quase que um escravo, porque eles trabalhavam, eram massacrados no trabalho para poder sustentar os nobres e o clero e pagar imposto para a igreja, dízimo que a gente vai ver daqui a pouco. E eram massacrados. Então a única diferença é que eles não eram propriedade direta, não tinham poder de vida sobre morte, teoricamente, é lógico, né? Mas na prática vai saber. Principais obrigações dos servos. Os servos, que eram os trabalhadores, tinham algumas obrigações para com os seus senhores. E as principais são essas aqui. A corveia, que era a obrigação de trabalhar de graça para o senhor alguns dias. Então, alguns dias por semana, esse trabalhador trabalhava de graça para o seu senhor. E o nome disso é corveia. E tinha também a talha. A talha é a obrigação de entregar ao senhor parte do que produzia. Então, parte do que ele produzia, ele tinha que dar para o senhor da produção. Digamos que numa colheita colhesse 10 sacas de feijão, por exemplo. Uma parte desse feijão era dada para o senhor. E tinha a banalidade. Banalidade era o pagamento ao senhor pelo uso dos equipamentos do feudo. O forno, o moinho, a prensa. Então, se ele tinha um milho. Se ele quisesse triturar o milho ele tinha que usar o moinho de vento do senhor. Então, para usar o moinho de vento, ele tinha que pagar. Se ele precisasse moer um trigo, ele tinha que usar o moinho de vento do senhor. E aí ele tinha que pagar parte dos seus alimentos para usar os equipamentos. E o nome disso é banalidade. E além de tudo isso, como se não bastasse pagar tudo isso para o senhor, tinha que pagar o dízimo para a Igreja Católica, que já era a instituição mais rica da Europa, tinha que pagar 10% de dízimo para a Igreja Católica. E dentro dessa sociedade aqui, existiam, não como regra, mas como exceção, os trabalhadores livres. Alguns trabalhadores que eram marginalizados, né, que trabalhavam livres. O nome deles era os vilões. Então os vilões, eles não estavam presos à terra, mas acabava dentro do feudo para trabalhar também, juntamente com os trabalhadores comuns. E os vilões eram considerados trabalhadores livres. E os escravizados. Existiam alguns escravos, eram raros, mas existiam alguns escravizados dentro da Idade Média. Dentro desse sistema econômico chamado de feudalismo, que geralmente eles trabalhavam no trabalho doméstico. Tá bom? Até a próxima.